O Adria e hoje eu vou estar gravando de jogo de Akinator. Ó, vai ser. Deixa eu ver. Esse personagem um camelo. Nação Brasil, não sei. Seu personagem tem um bigodinho? Vou dizer que é o T-Rock. Seu personagem é assim? Não. Seu personagem salvou pessoas? Não sei. Seu personagem é brasileiro? Não sei. Seu personagem já morreu na vida real? Não. Seu personagem é negro? Seu personagem faz parte da família? Esse aqui na